de teu espírito, de experiências preciosas, de testemunhas, cada uma mais preciosa, porque tudo é para a tua glória. É verdade. Abençoa este tempo, Pai, que o Espírito Santo esteja conosco, ensinando tudo, cada coração, cada vida aqui. Renova nossas forças, nossos ânimos, nosso amor, nossa paixão por tua obra. Amém. Abençoa cada irmão, cada servo, cada missionário, pastor. Abençoa cada um deles. E que seja você dirigindo toda a nossa conversa, nossa comunhão hoje. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. E saudade desse espanhol aí, rapaz. Amém, meus queridos. Estamos em férias. Eu imagino aí quem tem filho pequeno aí em casa. Eu acho que ninguém mais, né? Só eu aqui. Todo mundo estudante. Os netinhos em casa. Rapaz, que essa época agora é muito boa para a gente estar em casa, né, com os filhos, aproveitando essa fase aí que vai passar, né? Vai passar, né, cara? Eu separei um tema para a gente conversar hoje, irmãos. É um tema. Eu queria, né, como a nossa conversa aqui é para a gente se conhecer mesmo, eu que como o menor aqui entre os irmãos menos experientes assim, nessa questão, para mim, eu aprendo muito com esses temas, né? Sobre o missionário e a sua agenda / ativismo. Eu quero ler um texto aqui em Salmos 39, diz assim, 39, versículo 8. Tenho grande prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus, e a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. O salmista está falando assim da grande alegria, né, de fazer a obra de Deus. Amém. E a gente sabe que, eu falo por mim, né, mesmo, sim, sem falsa humildade, né, tendo bem transparente com os irmãos, com pouca experiência que tenho, assim, mas eu percebo que quando eu conheci a missão, boa noite, meu querido, seja bem-vindo. Quando eu conheci a missão e quando eu comecei a me lançar, eu entendi é fácil entender o que o salmista disse aqui, né? O prazer que a gente tem em fazer a obra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, isso, através dessa paixão, desse ímpeto de fazer, de se doar, e a gente lê as cartas, as epístolas, e vê como morriam pelo evangelho, a gente, uau, eu vou dar minha vida, e a gente vai. Só que como dosar isso, né? Para que isso não ultrapasse o limite daquilo que é normal. Porque a Bíblia fala que quem é solteiro cuida das coisas de Deus. Quem é casado cuida das coisas do mundo, né? Tem traduções aí diferentes, mas basicamente, assim, nós, mesmo como missionários, temos a nossa responsabilidade como pai, como esposo, como, né? Então, como a gente lidar com isso? Por quê, irmãos? Deixa eu só fechar a porta. Começou a esfriar aqui. Por quê? Eu tenho uma facilidade muito grande de me envolver nas coisas. Assim, por exemplo, se deixar, cara, eu fico a semana inteira dando aula de skate, casa de recuperação. Agora mesmo, acabei de chegar do ensaio da igreja, né? Eu toco guitarra. Vai ter um congresso agora, então a gente estava lá ensaiando, amanhã tem ensaio de novo. Cara, se eu não me policiar, eu deixo, né, minha casa aqui desguarnecida. E é muito fácil, porque eu não faço isso para me mostrar. É um amor, assim, uma paixão, mas em algum momento a gente tem que dosar isso, porque senão acaba sendo uma coisa, aquilo, de repente, o que Marta sentiu ali, né, aos pés de Jesus com Maria,
Ainda brigou com Jesus. Pô, Senhor, você não está vendo ela aqui sentada enquanto eu estou aqui atarefada? Né? Se a gente for estudar esse texto mesmo profundamente, ele é tremendo, né? Porque ele demonstra assim esse sentimento de ativismo ali, né? Naquele momento de Marta ali, e o Senhor falou: olha só, tudo bem, isso é importante, mas, cara, a melhor parte é você realmente sentar e aprender. E então, assim, quero lançar esse tema, porque eu, de fato, quero ouvir dos irmãos. Eu estou, assim, me policiando muito nisso, né? Eu estou com um filho pequeno, eu tô de mudança daqui a pouco, a gente já está voltando para São José, e muita coisa acontecendo. E como que é essa questão dos irmãos, a agenda dos irmãos, né? Queria ouvir mesmo. Como que é a sua agenda durante a semana, segunda a segunda? Como que vocês administram as suas atividades no campo, juntamente com as atividades de casa, digamos assim? O que quer falar? Bom, precisamos ter uma consciência que nosso primeiro ministério é nossa família, nossa esposa e filhos. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas nosso primeiro ministério é nossa família. E muitas vezes, por conta das atividades, nossa família sofre, os filhos sofrem. Quantos filhos de missionários, filhos e filhos de pastores não querem saber nada do ministério? E às vezes não querem saber nada de Deus. Então, precisamos ser muito cuidadosos com isso, né? E se temos que suspender ou cambiar a data de alguma coisa, de algum trabalho, temos que fazer. Temos que fazer. E também lembrar que o ministério do pastor, ou do missionário, do obreiro, é dele o chamado. Os filhos não têm esse chamado. Então, precisamos ter ser muito sensíveis para isso, não? E cuidar muito da esposa e filhos, para que os filhos possam também conhecer pouco a pouco, e também que eles possam saber que eles são o mais importante, depois de Deus, de nosso Salvador, ele é o mais importante. Então, não é fácil, não é fácil, né? Muitos de vocês têm esse trabalho, conhecemos ministérios, pastores, missionários, amigos, que sofrem muito por conta dos filhos que não querem saber de Deus, não querem servir, não querem ser missionários, não querem ser pastor, não querem ser nada. Então temos que ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. Se temos que, eu vou ser muito radical, né? Mas se temos que deixar deixar uma obra, até uma igreja, por um tempo, para cuidar de nossos filhos, temos que fazer. Porque o primeiro ministério é nossa família. Eu sei que não é fácil, sim, não é uma coisa simples para considerar, eu sei, mas temos que precisar isso. Por isso é muito importante esse ministério do cuidado integral do missionário, ou de um obreiro, de um pastor. Porque esses ministérios também vão a estar olhando para nossos filhos. Esses filhos, às vezes, de terceira cultura, como fala, né?
um filho que nasceu no Brasil, mas os pais vão embora, vão para Colômbia, Bolívia. Eles não sabem se falar português, se falar espanhol. Se eu sou brasileiro, eu sou de outro país. Então, a igreja ou esses ministérios de cuidado integral também são muito importantes. Amém? Eu vou falar. Amém. Aí, como o irmão Bruno falava, que ele faz tudo, verdade? Com amor. Uhum. Sim, todos nós, eu creio que todos nós que compartilhamos nesta mesa somos missionários, alguns pastores, obreiros, né? Todos fazemos com muito amor, porque sabemos que é para Deus. Mas aí, muitas vezes, também como o irmão Bruno falava, entramos no ativismo, né? E sabe que temos que estar atentos a isso, porque muitas vezes nós não queremos parar, mas Deus tem maneira de fazer parar a nós, né? E Ele lo hace também porque Ele nos ama, porque Ele sabe, conhece nosso coração, né? Então, temos que estar atentos a isso, irmão. E sabe que quando nós temos que parar, porque Deus fala, Deus tem maneira de falar conosco, verdade? Com a gente. E fala de parar, nosso pensamento primeiro é a frustração. Eu não vou fazer nada, eu não sirvo para nada, eu errei, muita coisa pensamos, hein? Mas Deus tem maneiras de cuidar de nós, né? E nós, é muito bom que nós estemos atentos a não cair nessa atividade, né, contínua de ficar cansados, de ficar estressados, né? Porque por mais que nosso coração seja, eu estou servindo a Deus, ficamos muito cansados também, né? E só isso, nós estamos em um tempo que estamos trabalhando devagar, mas compreendemos que é o tempo de Deus. Não ha sido fácil aceitar isso, porque não é fácil. Porque nós também sempre, essa disposição de estar para o que Deus quiser, mas Ele, este tempo, só fala de permanecer, Estamos trabalhando, sim, com um trabalho muito lindo com as crianças, mas está sendo assim, tudo devagar, mas sabemos que Deus está no controle, e Ele nos está ensinando isso mesmo, de não cair em atividade nomás. Amém? Uau! Bira, pode falar, Bira. Eu tenho dois exemplos de que quando eu entrei para o campo missionário, não como pastor, mas como missionário, dois exemplos. Um é de um pastor amigo nosso, porque o filho chegou ao ponto de falar para ele: eu não quero ver esse Deus que o senhor serve. Esse Deus que o senhor serve é muito complicado. Esse Deus que o senhor serve deixa a gente passar fome. Esse Deus que o senhor serve nos faz lutar, sofrer, chorar. Enquanto a liderança da igreja, que o senhor é membro, como pastor, está andando de carro bom, está comendo nos melhores restaurantes, e o senhor está aqui, mendigando, ralando de segunda a segunda, escutando bucha de membros de igreja. Eu não quero esse Deus. E o filho até hoje não voltou para a igreja mais. E outro exemplo é meu irmão, que, como o pastor falou, ele é missionário, e ele falou que o chamado é dele, não é dos filhos, é dele e da esposa. Ele até fala que o chamado é dele, nem da esposa é, eles acompanham ele.
e ele já saiu já deixou uma igreja, porque o trabalho estava atrapalhando o casamento, e ele entregou, por mais que toda a liderança, que o maior problema que nós não deixarmos o campo missionário, ou não deixarmos uma igreja, é o que a liderança vai pensar, o que a liderança vai falar, o que a liderança vai exigir de você, aonde eles vão te colocar, porque você decidiu amar mais a sua família do que a igreja que você estava lá, que eles confiaram em você. Aí, lembrando desse pastor que perdeu o filho, a liderança dele não correu atrás do filho dele. O filho dele hoje toca nos bares de Goiânia, simplesmente porque ele abraçou a dizer que esse Deus que ele serve é um Deus injusto, que o pai sofre e a liderança não sofre. E essa liderança não foi atrás desse jovem. Fez foi massacrar o pastor mais fraco. Você é muito fraco, você não conseguiu tomar conta dos seus filhos, como você vai tomar conta do ministério? E pisaram nele. Isso não é fantasia, eu não ouvi da boca de ninguém, eu presenciei. Então eu fico vendo que, às vezes, Bruno, nós temos que pisar no freio, pisar no freio, pisar no freio e falar assim, olha, eu estou dando um tempo, eu estou indo embora, eu estou dando um tempo, eu vou deixar o pessoal aqui, estou passando esse problema na família. Tem um pastor, o meu cunhado, tá lá em crises, porque ele decidiu sair da igreja porque não estava mais conseguindo. E aí a igreja, a liderança foi atrás da igreja principal, e a igreja principal foi lá e conseguiu iludir ele. E hoje ele está com a cabeça mais pensativa e descobriu outros fatores de doença. Mas a igreja não foi lá na casa dele, e, pastor, vem cá, vamos abraçar o senhor, vamos no médico. A liderança desse pastor amigo meu não foi atrás do filho do pastor. E quem está chorando porque o filho não está na igreja? Ah, mas é a responsabilidade dele, sim. Podemos vir nessa linha vertente de a responsabilidade é do jovem. Sim, mas você como pai, você queria ver seus filhos na igreja ou você queria ver seus filhos tocando no barzinho em Goiânia? Eu tenho certeza que, por mais que toda liderança que seja, os seus filhos têm toda a liberdade, o cara tem 26 anos, 30 anos, eu acho, nesse momento. Mas ele já é adulto para decidir, sim, mas e o seu coração de pai? Como que fica? Não é verdade? Então eu vejo que a gente tem que pisar no freio, sim. Pisar no freio, analisar, pensar, porque como o pastor Roberto falou, a nossa família, eu nem vejo como ministério, nossa família é parte de nós, é outra parte nossa, né? Não é somente o ministério, é outra parte nossa. E se a esposa vira e fala assim, eu quero te largar, porque eu não aguento mais, você é igreja, 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 você não é pai, a liderança não vai te atrás de você para te ajudar não, meu irmão. Então pensa, pisar no freio, às vezes é necessário. Eu já tive vários momentos de pensar assim, eu vou ter que pisar no freio. E olha que está só eu e minha esposa no campo missionário. Mas pela saúde mental nossa, pela saúde mental dela, pela minha saúde mental. Se precisar, meu irmão, eu piso no freio. Eu piso no freio e digo, olha, não dá, vou correr atrás de mim, para me cuidar de mim e da minha família. Então, se alguém está passando por esse problema, pisa no freio, meu irmão. Mesmo que se chame de fraco, que se chame de incompetente, que se chame de medroso, que eles vêm com todos os versículos bíblicos da Bíblia para dizer que você deve ser forte e corajoso, não sei o quê, mas quando acontecer, igual esse pastor do filho sair, quem chora no sofá é você. A liderança não está nem. Eu vou ser sincero, a palavra pode ser até muito forte, mas a liderança não está nem aí para você.
não estou dizendo todos, mas é desse caso, não fizeram nada. E ele hoje chora. Então, se precisar, meu irmão, pise no freio. Calel, depois eu vou comentar, deixa a galera falar aí. Muito bom, pastor Bira. Fala, Boa noite, Calel. pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Isso que vocês estão falando aí é uma coisa que eu vivo refletindo bastante sobre isso. Eu sempre gosto de dar o exemplo, infelizmente, do pastor metralhadora lá, né? Quem já assistiu o filme ali, que conta um pouco a história do pastor lá no Sudão, né, na guerra. E, inclusive, eu conheço um pastor que está lá em Uganda, e ele segue os passos desse pastor, ele está lá trabalhando com crianças da mesma forma, e sempre que ele leva missionários para lá, ele sempre está falando com o pessoal sobre a vida desse pastor. E, para mim, a vida desse pastor é um dos piores exemplos que tem, porque ele se tornou mais um militante do que um missionário, né? Ele ficou tão focado no trabalho, nas coisas, no fazer, que ele negligenciou os amigos, ele negligenciou a família, né? Então, a esposa se divorciou dele, a filha se distanciou dele, e ele foi perdendo tudo aquilo ali, toda aquela base, em prol de uma missão. Então, ele se tornou algo mais militante do que um missionário. Isso é muito complicado, porque uma frase que tem norteado a minha vida nos últimos 8 anos, basicamente, é: que Jesus nós temos apresentado. Sabe, isso é uma pergunta que o tempo todo eu estou me fazendo e estou levando para as pessoas. Que Jesus nós temos apresentado? Nós temos apresentado um Jesus bravo, um Jesus severo, um Jesus fascista, um Jesus de regras, um Jesus de exigências, ou um Jesus hippie, um Jesus que fez tudo o que fez só para que você fosse feliz e ganhasse milhões? Sabe, às vezes com o que a gente fala, com o nosso modo de viver, nós apresentamos Jesus de uma forma errada, de uma forma que não é Jesus, que não é o cristianismo. E é um pouco disso que eu acho, não sei se foi o pastor Roberto Salbira que falou sobre isso, mas às vezes é de você ver a tua família não conseguir mais acreditar em Jesus, porque vê para sua vida, fala, pô, como é que Jesus pode ser bom se meu pai gastou a vida inteira em missão e a gente passou fome, e as coisas não deram certo, enquanto isso a igreja estava lá, toda felizona, gastando milhões, fazendo um monte de coisa. Isso é uma parada muito séria, isso é uma parada que é complicado, porque às vezes a criança pode não saber a realidade. Às vezes a criança pode ver uma situação que parece desgovernada, mas que às vezes, na verdade, foi um missionário que escolheu uma coisa errada, ou que foi orgulhoso e não quis aceitar a oferta. Às vezes tinha uma galera, vamos ofertar, mas o cara ficou naquele, não, é Deus que tem que me abençoar e eu não posso aceitar isso de você, né? Que nem a história do barquinho, não sei se todo mundo conhece a história do barquinho, que inundou uma cidade, e aí um cara começou a orar e passou um barquinho e falou, quer ajuda? Falou, não, Deus vai me vir. E viu o primeiro, o segundo, o terceiro barquinho, aí o cara morreu, chegou no céu e foi brigar com Deus, né? Pô, Deus, eu orei, você não me ajudou. Deus falou, cara, eu mandei 3 barquinhos, você não subiu em nenhum. Então, às vezes, a gente fica nesse orgulho ridículo também, não aceita uma ajuda, não aceita um apoio, ou não tem coragem de abrir o coração, né, de chegar para um cara, um amigo, um pastor, e falar, pô, tá difícil, pô, não sei lidar com a situação, não sei o que fazer. Isso é muito real. Então, o que Jesus nós temos apresentado, o que nós temos feito de verdade através dos nossos atos, através de como a gente lida com a nossa família. Sabe, a gente vê grandes líderes incríveis na Bíblia, mas que foram péssimos com a sua família. E um bom exemplo disso é Davi. Davi foi um excelente rei, mas foi um péssimo pai, foi um péssimo marido, ruim demais, ruim com força. Sabe, se ele tivesse intervido, se ele tivesse tido força na hora certa para lidar com a situação dos seus filhos, ele tinha evitado metade da dor de cabeça dele. Ele tinha evitado uma grande crise nos filhos dele. Se no primeiro momento que tivesse dado problema, ele chegasse lá e falasse, e tomasse uma posição. Mas ele foi covarde. Ele não teve coragem de tomar uma posição, ele não teve coragem de se posicionar e causou um racha não só entre os filhos,
mas causou racha no reino dele. Do filho dele fazer coisas, atrocidades, enquanto estava ali, sabe? Então, tipo assim, nós precisamos entender realmente isso, que o primeiro ministério que Deus nos dá é a nossa família. E nós não podemos negligenciar a nossa família, sabe? Não adianta nada. É engraçado que hoje foi o devocional, a gente faz um devocional todo dia de manhã aqui em casa, e a palavra do devocional hoje, que Deus tocou no meu coração, foi: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a si mesmo, sabe? E eu fico pensando, cara, o que adianta? Eu vim para cá, pro Ceará, ganhar o Ceará inteirinho, mas a minha filha ir pro inferno, odiando Jesus. Que adianta isso? Sabe, a primeira alma, digamos assim, que tem que ser garantida no céu é a minha família. São as minhas filhas. Sabe, as pessoas que estão comigo aqui o tempo todo. É elas que eu tenho que focar em primeiro lugar. Sabe, é nelas que eu tenho que. É elas que têm que ouvir minha pregação. Sabe, não adianta nada eu sair por aí, eu pregar para as pessoas, se eu não prego aqui em casa, se eu não prego para minha filha. Ou se eu prego amor, lidar com amor em outras pessoas, aqui em casa eu sou um carrasco, eu sou rígido, não quero ter relacionamento com a minha filha, passo horas ouvindo problemas de outras pessoas, mas quando é aqui em casa eu não tenho tempo para ouvir 5 minutos minha esposa contando uma situação que aconteceu. Não posso ouvir minha filha chorando porque a ave da vizinha que vem aqui em casa morreu, porque o gato comeu. Não dá para ser assim, sabe? A gente precisa parar nossa mente e entender. Falar: Deus, onde eu posso estar errando? Onde eu posso estar negligenciando? Como pai, como marido, como esposa, como filho, como neto? Onde eu posso estar negligenciando com as pessoas que o Senhor colocou na minha vida, as da minha casa? E onde eu posso estar levando para elas uma teologia errada e apresentando um Jesus carrasco que não é assim. Apresentando um Jesus injusto que não é assim. Porque às vezes os seus filhos olham e falam assim: caraca, olha, meu pai faz tudo isso, Jesus está cagando e andando com meu pai, Jesus não está ajudando meu pai. Não é assim. Jesus é maravilhoso. Sabe? E às vezes a gente não consegue mostrar isso para nossa família por causa do nosso modo de agir. Então, acho muito pertinente a gente estar pensando nisso. Eu acho que isso e aquele que a gente falou aquele dia lá da saúde são duas coisas assim que a gente tem que estar o tempo todo revendo. Mas será que eu estou errando nisso? Será que eu estou me negligenciando nisso? Porque não adianta, não adianta. O que adianta ganhar o mundo e perder a nossa família, e perder a nossa paz? Quantos pastores, missionários não estão divorciados, às vezes mais de uma vez? Sabe, eram situações que você fala assim, cara, não precisava ter sido assim. Sabe, e a pessoa acha que não, Jesus falou que ele colocaria divisão, então as pessoas não estão entendendo, não estão aceitando. Mas quando Jesus fala que ele veio para trazer a espada e causar a divisão, em momento nenhum Jesus fala entre marido e mulher. Em momento nenhum ele fala entre marido e mulher. Porque Jesus não veio para trazer divisão no casamento. E isso é uma parada muito importante que a gente tem que estar ligado nisso. Jesus não veio para ser negligente no casamento. Cara, eu já vi várias mulheres pastores falando que, pô, meu marido é uma bênção em casa, e meu marido é uma bênção na rua, mas em casa às vezes não me escuta. Sabe, uma vez eu estava conversando com uma pastora, ela falou isso, ela falou, eu queria que meu marido fosse em casa do mesmo jeito que ele é na igreja. Eu queria a versão dele na igreja em casa, que está disposto a fazer tudo, que está disposto a ouvir todo mundo, que está disposto a passar horas, acordar, um monte de coisa, mas em casa às vezes não pode olhar uma criança, não pode lavar um negócio. Sabe? Então isso é muito sério, né? Que a gente tem que estar revendo o tempo todo. Glória a Deus. Pastor Adilton. Boa noite, irmãos. Realmente é um assunto muito atual, né? Eu creio. Nós aqui, eu e minha esposa, estamos passando por esses dias de muito esgotamento, muito cansaço, mas nós mesmos somos culpados, né? Como a gente tem falado aqui sobre o ativismo, e nosso corpo, ele tem limites, né? Nossa mente. E aí a gente está, esses dias, realmente, já 2 meses para cá, tentando desacelerar, né? Diminuindo as atividades,
nomeando outras pessoas que podem tomar nosso lugar em alguns trabalhos, discipulando, dando oportunidade para outros. E como é fácil a gente cair, né, nesse ativismo, e às vezes a gente está na situação e não percebe, né? Mas o nosso corpo, ele vai dando sinais. Deus também vai usando pessoas, né, para nos alertar. E quantas vezes a gente deixou de atentar, deixou de ouvir, e aí até que acontece uma situação assim que a gente chega no limite, né, emocional e cansaço físico, porque nós negligenciamos, né, o mandamento de descansar, de que Deus criou todas as coisas em 6 dias e descansou, né, da criação, e isso é um princípio que ele deixou na palavra, e a gente com essa paixão, né, pelo trabalho, de ver as coisas caminhando, e cada vez mais abraçando atividades, tentando socorrer as pessoas, e a gente acaba esquecendo de nós mesmos, né? Então, realmente é um perigo muito grande, e como a irmã falou aí, a esposa do irmão Roberto, que às vezes Deus nos faz parar, né? E Deus, ele sabe como alcançar o nosso coração e como dizer, olha, muda a rota, né? Esse ritmo aí vocês não vão aguentar por muito tempo. Então nós estamos nessa fase de buscar em Deus um período, né, de descanso, um tempo sabático, buscando em Deus como a gente poder ter um tempo em algum lugar para recarregar as baterias, porque a gente pode ainda produzir muito mais, né, no trabalho, mas no ritmo que a gente vinha, realmente, nosso corpo, nossos corpos, nossa mente, a gente realmente não aguenta. Então, esse assunto realmente é muito sério, e a gente está longe, né, da igreja local, está longe da família, estamos num trabalho transcultural com povos indígenas, que tem um outro sistema de pensamento, de valores e crenças, então, só estar no meio de um povo assim, de outra língua, de outra cultura, já é uma fonte de estresse muito grande, né? Sem contar o trabalho do dia a dia, né? As tarefas na tradução da Bíblia, discipulado, treinamento de professores indígenas da Bíblia, as idas e vindas da cidade até a aldeia. Então, realmente, Deus nos pegou esses dias e nós estamos nos colocando diante dele, reavaliando, né? O que Deus quer de nós nesse tempo. E eu sei que nós precisamos realmente pisar no freio radicalmente, mas precisamos de sabedoria, né, de Deus, para que ele nos conduza nessa nova etapa, nessa nova realidade que nós estamos enfrentando. E esse grupo é bom, né, a gente poder compartilhar, poder ouvir da experiência uns dos outros e aprendermos juntos. E desde já eu quero contar com as orações dos irmãos, por mim, por minha esposa, para que Deus nos dirija e nos dê sabedoria de como fazer nessa situação que nós estamos passando nesse momento. Agradeço muito e aprecio as orações dos irmãos. Amém, glória a Deus. A gente tem um caminho que também é o outro extremo, né? Que muitas pessoas, elas usam tudo isso que está falando para ir para o outro extremo, né? Não, família em primeiro lugar, e não faz nada. Não se envolve com o reino, não se envolve. Infelizmente, hoje não, já tem algumas décadas aí que a igreja ela cresceu, né? No Brasil, é nova, né? Se pegar assim vamos botar aí as Assembleias de Deus que se espalharam, né, de um modo mais abrangente. A gente está falando de 100 anos, a gente não está falando de 500 anos, a gente está falando de muito pouco tempo. E em 100 anos para cá muita coisa mudou, né? Os missionários vieram para cá naquele ímpeto ainda, respirando ainda as vivências da era apostólica, que doavam tudo e viviam em comunidade, toda aquela questão. E depois surgiu um movimento, né, as comunidades e tal, não a família, e aí começaram a modernizar algumas coisas, mudar, não vou entrar nesse mérito, eu faço parte de uma comunidade, inclusive, mas a gente percebe também que levou um outro extremo, né, da coisa, né, tipo assim, não, eu não posso mais fazer isso porque eu tenho minha família e praticamente não envolve nem os filhos no reino, né.
Então, esse papo aqui é muito saudável, porque ele precisa trazer esse equilíbrio, né? Que, por exemplo, o meu filho, ele cresce hoje, ele vê eu tocando guitarra aqui na mesa, meu escritório está aqui na cozinha, por exemplo. Então, ele convive com isso, eu tocando guitarra, indo para a base da missão, ele sabe, ele tem esse convívio, embora eu tenha meu momento como pai, como esposo, mas isso para ele também é uma referência, né? A gente está estudando aqui um treinamento missionário e ontem na aula, foi ontem, na sexta-feira, na aula a gente falou sobre os desafios, né, de missões, e inclusive a gente citou algumas seitas, entre elas o hinduísmo e o islamismo, que, cara, cuidam, mostram para os seus filhos exatamente no caminho, né? Eles vivem uma vida muito regrada naquilo que eles acreditam. E nós, como protestantes, né, sendo um povo que tem todo, digamos assim, né, o suprassumo da espiritualidade, que é a graça do Senhor aí, ó, a gente muitas vezes deixa isso a desejar também, né? A gente leva também por outro extremo, dificilmente a gente senta com o nosso filho para, de uma maneira didática, ensinar a Bíblia, ensinar a tocar um instrumento, caminhar junto com ele, mostrar que a vida também é isso. Mas diferente desse ativismo, né, que a gente está falando, às vezes, como foi bem falado, arrastar a família, né? O pastor Roberto parece que falou que o ministério é nosso, né? Às vezes não é da minha família, o pastor Bira falou também, não é da minha esposa, não é do meu filho. É óbvio que quando ele nasceu, eu apresentei ele assim, ó, está aqui meu filho, eu apresento ele como missionário às nações, que ele seja uma luz. Mas assim, ó, é o meu desejo, né? Não sei qual é o desejo de Deus para a vida dele. E a gente, de fato, dentro desse mundo escuro que a gente vive, é óbvio que a gente quer que os nossos filhos representem aquilo que a gente crê que é Cristo, mas de maneira de amor, né? De uma própria revelação de Deus para ele, não pela nossa imposição de arrastar assim a força, a família às vezes para uma seara tão complicada, né? E como o pastor Bira falou, cara, é uma realidade, cara. Os pastores não estão nem aí, no final das contas, cara, se acontecer alguma... Claro, a gente tem um suporte ou outro, mas, no modo geral, a igreja não vai parar, meu irmão, para cuidar da sua família. Muitas vezes é uma questão de discernimento que a gente tem que ter, né? Porque a paixão, por que eu estou falando isso? Porque a paixão pela obra de Deus, como o salmista falou aqui, é uma coisa que nos impulsiona. Né? Eu não, por exemplo, eu mesmo, eu não faço com peso. Por exemplo, eu vim cansado agora do ensaio, por exemplo, estou aqui. Eu não estou com peso, meu Deus, eu faço com amor, mas ao mesmo tempo, isso tem que ser dosado, como o pastor Roberto falou. Cara, se necessário for, meu irmão, vou ter que cancelar alguma coisa, vou ter que me policiar, a gente tem que fazer isso, porque no final das contas, a gente não vai salvar o mundo e nem é a nossa pretensão fazer isso. A gente é simplesmente o mensageiro, a gente está simplesmente falando, abrindo a boca e discipulando, e falando, mas se deixar pela uma carência que existe, por uma demanda absurda que existe, inclusive no treinamento de sexta foi interessante, porque a gente viu alguns dados e viu que no Brasil, parece que no mundo, são 800 milhões de ateus, 800 milhões de ateus agnósticos que não creem, contra 900 milhões de cristãos protestantes. Então, você vê que o número é quase equiparado. De ateus, o mundo tem mais ou menos 7 bilhões de pessoas, né, aproximadamente. E aí se divide só muçulmano, é 1 bilhão e 500 milhões, aproximadamente. Cara, é muita gente. Então, assim, existe uma demanda muito grande. E quando a gente vê isso, a gente não consegue ficar quieto, a gente quer se meter a fazer, porque é um ímpeto. No caso, também a gente sabe que, como o salmista fala, a gente é um vapor, cara. Eu estou aqui hoje falando com vocês, amanhã eu posso não estar. Então, assim, a gente também não pode ir por outro extremo de, eu vou cuidar só da minha família, só de mim, da minha saúde. Então, assim, isso é um assunto muito importante a gente conversar aqui, para a gente ter essa dosagem, de fato, né? A gente, aqui, ó, eu até peguei um texto aqui em 1 Timóteo 3, fala o quê? Que o bispo e o pastor, ele deve cuidar primeiramente da sua casa, né? O que você querer cuidar da casa de Deus se você não cuida da sua família? Então, isso é o norte. É o que a gente está falando aqui, né? Eu não posso desguarnecer
a minha casa para fazer aqui. Ao mesmo tempo, eu preciso ter também um diálogo saudável com a minha família. Eu falei, cara, olha só, eu tenho todo o tempo para fazer todas as coisas. Por exemplo, hoje é toda segunda-feira, 10h30 da noite, eu tenho minha reunião. Então, assim, eu posso fazer durante o dia qualquer coisa. Vou lavar a louça, posso levar o lixo lá fora, posso trabalhar. Então, a gente tem que criar uma agenda também que a nossa família entenda esse chamado, sem criar esse conflito, né? Eu falo, porque, em todo caso, nós precisamos, como o Kalel falou, muito bem falado, cara, apresentar um Cristo, cara, que realmente seja aquilo que ele é, não um fardo. Ele falou que, cara, meu fardo é leve, né? Poxa, meu fardo é leve, meu jugo é suave. E como assim eu apresento um Cristo que, pô, é uma tragédia, mano, só traz tribulação para casa, só traz... e muitos textos que é falado hoje por nós, e pela cristandade no modo geral, e até meio que distorcido, assim, para buscar às vezes, uma entrega que nem é aquilo tudo, cara. Mas, de fato, a gente precisa entender isso, porque às vezes, a gente pode ficar comparando, mas o cristão, lá na era apostólica, eles morreram cerrados, e Hebreus fala, e pô, sim, mas a gente vive né, no século XXI, cara. A gente vive numa outra era, a gente vive num outro contexto. A gente precisa entender como a gente pode ser relevante para que essa mensagem, de fato, cara, ela consiga perpetuar e quebrar muitas fronteiras. Porque hoje o mundo vê a gente, cara. A gente está hoje no mundo globalizado. Olha só onde a gente está aqui reunido, por exemplo, da internet. Você abre o TikTok, você abre o Instagram, você abre o Facebook, a gente tem uma rede que a gente precisa ser relevante, mas numa linguagem que o próprio Espírito Santo ele possa convencer essas pessoas a seguir um caminho dentro de um equilíbrio, né? Porque nem é o abandonar tudo pela família, nem deixar tudo pela família. É caminhar junto com a família, num propósito, entender que a gente vai estar diante do Senhor, nós vamos ter que apresentar as nossas mãos diante de Deus, e assim, isso é muito importante, cara, muito importante, o que os nossos filhos, a nossa família, igual o Kalel falou, vou pegar isso que ele falou, que Cristo a gente está apresentando para eles, sabe? É um Cristo, sim, que faz milagre, que transforma a vida, mas é um Cristo também que me aproxima, que me faz, aleluia, aleluia, entregar a minha vida como Cristo fez pela igreja, assim o marido fazer pela esposa, entregar a própria vida, né? Entregar-se uma vida de retidão, de caráter, de lealdade, de entrega, sabe? Então, assim, muitos desses frutos, né? Eles têm que ser compartilhados entre aqueles próximos a nós, onde ninguém está vendo, porque é fácil eu ser crente na igreja, né? Foi alguém falou aqui, que às vezes isso, pô, é fácil ser crente lá, mas e ser cristão em casa, né? E ser companheiro em casa, saber ouvir, porque em casa é que o bicho pega, né? Às vezes a gente não tem essa tanta paciência em casa como tem lá fora. Pastor Bira? São um lembrete que me vem na minha mente. O pastor Mark Anderson falou uma vez que um casal estava em crise e o marido foi procurar ele e falou assim, você tem que ir lá em casa falar com minha esposa. E falou assim, hoje eu não vou. Que isso, pastor? Que coisa mais importante? Eu tenho que ir na minha casa me ajudar? Hoje eu não vou. Você pode ir qualquer outro dia eu vou. Ele falou, só vai aonde que é mais importante lá em restaurar o casamento, meu casamento? Eu vou no cinema com minha esposa. Só acho que o cinema da sua esposa é mais importante que ir lá em casa me ajudar a recolher o... Eu não sei se vou subir lá, cara. Eu vi pelo Mark Anderson, né? Mas se eu for subir lá, falou, também percebe. Ele chegou e falou, mas se você tivesse ido no cinema com a sua esposa, você não teria esse problema. E é essa a questão. Às vezes nós temos todo o carinho na igreja, nós temos todo o gosto maravilhoso de dizer aquelas palavras bonitas, que vira que é até piada quando um pastor morre e o pessoal faz tanto elogio, a mulher fala assim, meu filho, dá uma olhadinha no caixão, vê se é seu pai que está lá dentro.
Porque em casa é uma pessoa, na igreja ele é outra pessoa. Na igreja é a paz, Senhor, meus irmãos. Na em casa, cadê minha comida, mulher? Então, geralmente, é essa questão que, quando a gente substitui muito a nossa família de igreja, a nossa família de sangue, como vamos dizer assim, pela família da igreja, muitas das coisas acontecem e muita tristeza acontece. E eu vejo que o Calel falou uma coisa interessante. Que Cristo que nós estamos apresentando, né? Que Cristo que eu apresento para minha filha, que Cristo que eu apresento os meninos que estão aqui, que Cristo que eu apresento para minha esposa. Ela olha para, quando ela vai olhar, ela olha o Bira como, né? Que Bira que eu apresento para ela. E às vezes nós estamos deixando passar esse momento aí. Eu não tenho mais filha pequena. Minhas filhas já são de 29 e 25 anos, 22 anos. Mas o Bruno tem filho pequeno, um filho pequeno. Que exemplo o Bruno vai dar? Que eu tenho um colega que tem 2 filhos. Esse meu colega é músico e é cozinheiro. Um filho puxou para o pai cozinheiro, o outro filho puxou para o pai músico. É o exemplo que ele deu. Aí um filho é maravilhosamente ótimo na cozinha, mas não toca uma panela, uma baqueta na panela. O outro é espetacular músico, mas não cozinha nada. E foi o mesmo exemplo que os dois pegaram, foi o pai que é músico e cozinheiro. Então eu vejo a questão que nós não podemos deixar essa a nossa herança, a nossa flecha das nossas aljavas se perderem, né? Que às vezes assim, aquela flecha que Jonas jogou como era para simbolizar para Davi. E fala, não, está mais longe, jogou mais longe. E essa flecha nossa, vai ser a que vai ficar mais perto ou mais longe? Né? Mais perto do ministério ou mais longe do ministério? Nem digo o ministério que nós seguimos, nem digo se faz o mesmo ministério que o pastor Adilton vai fazer, se os filhos vão fazer o mesmo ministério. Mas vamos prosseguir na igreja, nesses tempos de hoje que nós vivemos, a se pensar, meus irmãos. Meu irmão, às vezes eu penso assim, que eles vão estar brincando com meu filho, assim, de porradinha, de lutinha e tal. Eu falo assim, ó, eu vi na minha mente, falei assim, esse é o evangelho que você está pregando para ele, a brincadeira, né? Pegar, beijar, e às vezes o evangelho, ele é muito além, né, daquilo que a gente pega a Bíblia e ele vai muito além, né, disso, é o amor, né, daquilo que Cristo fez por nós. E é difícil, irmão, a gente está falando aqui tudo, mas a gente acaba, tem que ser um policiamento de constante, né, nisso, porque, de fato, a seara é muito grande. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, a gente sabe a urgência, a gente sabe, né, como é valoroso uma alma, né, que quando se rende, né, aquilo te dá uma esperança, né, de você encontrar alguém e falar, poxa, rapaz, obrigado por não desistir de mim, obrigado por... Então, esse tipo de coisa, ele nos motiva, né, a caminhar, só que a gente tem que, de fato, isso, olhar para a nossa casa, olhar para aqueles que estão mais próximos, porque, cara, deve ser uma coisa terrível, né? Hoje eu tenho 2 filhos pequenos, eu imagino que quando eles estiverem grandes, né, eles vão ter as escolhas deles, né, eles vão crescer, vão seguir a vida deles, mas oxalá que eles olhem assim e falem, poxa, eu quero ser igual meu pai, quero ser um cara que realmente entendeu que começar a olhar e ver Cristo em nós, né, numa paternidade, numa amizade, numa confiança. E é um desafio muito grande, irmão, muito grande mesmo, porque a gente olha
a igreja, né, no modo geral, assim, sabe, a cristandade, a gente olha assim, como vive longe de um ideal, né? Assim, a gente, não é que a gente quer projetar nossa personalidade, mas a gente olha para a igreja hoje, no modo geral, tanta coisa para ser feita, né? Tanta coisa para ser feita, coisa simples, assim, sabe? De, cara, a igreja se mover em atividades e a gente que carrega essa chama, assim, a gente fica aquilo comichando, assim, sabe? Meu Deus, cara, não é possível. E isso faz com que a gente acabe entranhando nesse universo de ativismo, né? Porque se a gente não policia, a gente quer sair colocando a mão em tudo. E, de fato, eu tenho aprendido muito com vocês aqui, né? Nessa mesa, assim, vindo experiências. E eu quero, sim, que meu filho ele entenda isso, que o mundo está cada vez mais perverso. O inimigo da nossa alma tem colocado muitas facilidades, né? No mundo, a gente está tendo muita facilidade, é praticamente aquilo que ele fez no Éden, isso está se reverberando até hoje, dando conhecimento, dando tudo nas mãos para que a gente, infelizmente, tire o foco de Cristo, mas que a nossa família venha a ter alegria em nós aí, ver, descobrir esse evangelho através da nossa vida, nesses cuidados, sabe? Esse dia que a gente chorou aqui em casa, assim, até a gente teve um encontro agora com Deus aqui, o namorado da minha sobrinha passou pelo encontro, e ele não era cristão, ele aceitou Jesus na igreja e foi para o encontro. São 3 dias, né? Não sei se todo mundo aqui conhece sobre o encontro com Deus. São 3 dias no sítio, só palavra, oração, enfim, você tem um encontro com Deus, porque são 3 dias que você tem tempo para isso, né? E, cara, desculpa aí. A gente estava aqui em casa conversando com a minha irmã, eu, minha irmã, minha esposa, minha irmã falou assim, pô, o João chegou do encontro com Deus realmente mudado. Ele chegou para a gente em casa, reuniu a gente ali. Ele é jovem, tem 18 anos. Reuniu a gente ali e falou assim, não, que agora eu tive encontro com o Senhor mesmo. E eles viram a mudança deles. Aí eles falaram assim, aí ele falou assim, hoje eu sei o que o Bruno sente, porque eu olhava para ele e falei assim, quero sentir o que ele sente por Cristo. Minha irmã contando isso para mim, até com uma pontinha de ciúme, assim, falei, poxa, porque ele não falou de mim? Mas assim, ele falou assim, poxa, hoje eu entendo o que ele sente por Cristo, porque eu senti isso, esse amor de Deus, assim, né? E hoje, assim, jamais quem sou eu, não sou ninguém, mas assim, para a gente ver que esse Cristo tem que tocar as pessoas de uma maneira assim profunda, de elas quererem isso, assim, poxa, cara, eu quero isso que o pastor Roberto sente, eu quero isso que a pastora Olga sente, que o Bira sente, que o Calel sente, que o Fabiano, que o Adilson sente, que o pastor Paulo, eu quero esse Cristo para mim, sabe? A gente tem que almejar isso, além do ativismo, cara, além de uma entrega, mas o que as pessoas vão ver de nós, que Cristo é esse que elas vão ver de nós, sabe? Uma sinceridade, de uma paixão, de uma entrega, mas de algo que não nos roube, né, do nosso seio familiar. Mas isso tem que reverberar, sabe? Isso precisa reverberar porque as pessoas estão num mundo caótico, cara. Estão num mundo caótico, a gente vê diariamente isso. E assim, não adianta pegar a Bíblia, enfiar debaixo do braço e, sabe, é isso aqui, sabe, é olho no olho, olhar, cara, eu me importo com você, eu tô aqui junto, cara, eu quero ser esse Cristo, eu quero ser aquela prostituta, aos pés do Senhor, lavando os pés dele, sabe, mas eu quero ser também aquele que vai ali, abraça o leproso, aquele que não se incomoda. A gente tem que realmente vibrar isso, longe do ativismo, sabe? Assim, estou falando isso aqui porque é uma coisa, outra coisa, outra coisa, sabe? A gente tem que não estar no ativismo, mas estar num ser, né? De você, cara, o que eu posso oferecer? Eu posso ser relevante. Eu lembrei de um detalhe aqui. Eu não sou muito de ver vídeos de YouTube, de Instagram, não, mas uma família, o pai faleceu, e um grande pregador da palavra. Aí as filhas pegou a Bíblia mais velha dele
e cada um escolheu um trecho que o pai comentava, falava, e molduraram, cada um fez uma moldura, e cada um escolheu uma frase que o pai falou. E isso mexeu comigo, porque eu pensei comigo assim, será que minhas filhas vão rasgar a minha Bíblia, as páginas que eu mais gostava, que eu mais grifei, os textos que eu mais gostei, e vão colocar num quadro, e vai colocar a frase que o pai falava para elas? Então, eu, com certeza, esse homem foi um homem que cuidou da sua família, mesmo tendo um ministério, mesmo tendo 5 filhas, ele cuidou da sua família, né? Morreu, o Deus levou, e as filhas arrancaram páginas da Bíblia, os textos que o pai mais gostava, que elas gostavam, e escreveram uma frase. Será? Isso faz a gente refletir. Será que os nossos filhos vão fazer isso? Não sei se vai rasgar a Bíblia, mas vai citar frases. A minha filha cita frases do avô, foi um grande evangelista. E eu pensei assim, será que vai citar vai citar as frases que eu falo para ela? Então, para isso acontecer, com certeza nós temos que citar, se nós estamos errados, temos que mudar. E se nós estamos certos, nós devemos melhorar mais um pouquinho. Amém. Pastor Paulo? Olá, boa noite a todos. De fato, sexta-feira estava com o Bruno também na aula, né? Aqueles desafios me tocou muito, né? Saber desse mundo de tantos protestantes, né? 900 milhões, né? Eu creio que foi o dado. No entanto, há 800 milhões que são ateus, né? Que estão distantes do caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo, né? Que estão trilhando sua própria trilha pessoal. Eu me lembro que o Leandro Carnal, num livro falando sobre fé, ele, que é ateu, ele disse que houve 2 momentos que quase ele creu em Deus, 2 momentos apenas na vida dele. Primeiro, que foi quando ele perdeu o pai dele, ele pensou, mas será que Deus existe mesmo? Porque foi muito forte a perda do pai. Ele teve essa é, intenção, mas ele não conseguiu crer. E o segundo foi quando ele estava indo para a África, dar uma palestra, e houve uma turbulência terrível no avião, e o avião estava quase caindo. E naquele momento ele pensou se existia Deus, mas mesmo assim ele não creu em Deus. E até hoje não crê, né? Não é? Como é possível isso, né? Como é possível? A gente não consegue imaginar. E dentro de tudo que foi falado sobre filho, sobre família missionária, né? Será que pode chegar um momento que a gente creu tanto, fez tanto, exercitou tanto a nossa fé que a gente vai chegar ao ponto de dizer não tenho mais fé em Deus, não creio mais em Deus? Seria algo irracional, seria algo inacreditável, na verdade, dentro dessa questão do ativismo, né? Que às vezes a gente chega ao ponto de achar que tudo que nós estamos fazendo é para Deus, quando na verdade a gente já nem sequer consultou mais a Deus, né? Nem deixamos o Espírito Santo nos guiar, né? E dentro do que o Bruno comentou agora há pouco, né, sobre aquela mulher, né, que desperdiçou, entre aspas, né, 300 denários num unguento, um perfume, né, era um óleo, né, de grande valor, né? Ela ungiu ali Jesus, né? E Jesus falou que ela fazia isso preparando ele para sua morte. E muitos não perceberam isso, né? Jesus já havia anunciado isso, né? E muitos não tiveram essa sensibilidade como ela teve, né? E a grande verdade é que as pessoas, quando um ente querido morre, né? A gente teve a perda de uma mulher de Deus aqui atrás, a gente teve o velório dela, e a gente percebe que ali tem muitas flores, coroas de flores, saudades de ti. Muitas vezes a pessoa em vida a gente não consegue dar uma flor para ela, né? Não consegue expressar isso, né? Tem saudade, que queria estar mais perto, olho no olho, como foi falado, essa atenção, esse cuidado, esse carinho, né? E depois, quando se vai, aí ainda coloca a coroa, saudades de ti. Então, é algo para a gente pensar, né? Na nossa vida, refletir realmente, né? A gente está fazendo tanto para Jesus, muitos procuram fazer, ganhar o mundo inteiro, né? Mas como a palavra de Deus diz, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder
não é sua própria alma, né? Glória a Deus. Pastor Fabiano, nos dá a honra aí. Para gente encerrar aqui, ó. Pai do Senhor, estava só observando, ouvindo aqui. Gosto muito de ouvir, né, os relatos dos irmãos, quando se fala a respeito desse assunto, né, da nossa dedicação na obra e no reino de Deus e o cuidado com a família, né. Em alguns momentos eu tive que viajar para o interior, só aqui da Paraíba, tive que viajar para o interior, né, para o sertão. E muitas vezes, né, a igreja ela não tinha recursos, né, para enviar com a família inteira, para colocar gasolina no carro. Então, a gente teria que ir um grupo só, em um só carro. Então, eu ficava em uma cidade e esse grupo ia até uma outra cidade vizinha. E muitas vezes, né, o pessoal, não, mas a sua família fica em casa. Só que quando a minha família ficava em casa, como nós morávamos distante da igreja, era um pouquinho complicado, eu não conseguia viajar com a mente tranquila, pensando que ia ser um pouquinho difícil para minha esposa e minhas duas filhas se deslocarem para a igreja, enquanto eu estaria na igreja o tempo todo, fazendo visitas, estar ali envolvido no trabalho, mas havia essa preocupação, e a minha família, como é que vai ficar? Minha família também precisa se alimentar também, né, espiritualmente. A gente já passava a semana, devido às nossas atividades, não dava para ir todos os dias, ou melhor, nos dias de culto durante a semana, né, que não eram todos os dias, mas não dava para ir. E o final de semana era um momento de nós servirmos juntos ao Senhor, de subirmos à igreja, de ensinar, estar ali perto. E muitas vezes eu bati o pé, eu disse, não, eu só vou se for com a minha família. Eu vou com a minha família, eu tenho um carro próprio, então posso colocar a gasolina, eu coloco a gasolina com o meu dinheiro mesmo, e a gente vai, depois a igreja repõe. Isso sempre foi visto como um conflito. E isso era o que mais me chocava, que era um ponto de conflito. Por que não? Como eu ia todo final de semana, né, saía no sábado, aqui à tarde, e voltava só no domingo à noite, final do domingo, né, à noite. E para algumas pessoas, né, principalmente pastores, né, isso era visto como normal. Não, nós fizemos, deu certo conosco. Só que quando você vai observar, claro que a gente não é que eu estou tendo parâmetro, como parâmetro a família do pastor, não é bem assim, mas se nós formos observar, né, quando observarmos, havia filhos desviados, filhos que iam para a igreja, mas não pertenciam ao reino. Ele não tinha experiência com Deus, ele ia para a igreja porque o pai ia para a igreja. Ele sabia o caminho da igreja e tudo mais, mas não tinha um compromisso. E não era aquilo que eu queria, que eu desejava para minha família. Da mesma forma que eu tinha uma experiência, minha esposa também tinha que ter a experiência dela, e minhas filhas também precisam ter a experiência delas, né? Isso é mais do que necessário. Então, houve conflitos, e muitas vezes eu coloco, não se preocupe, eu coloco aqui eu mesmo, levo, mas vou levar minha família. E algumas vezes eu disse, olha, se não tenho para eu ir junto com a minha família, então eu vou ficar na igreja aqui na cidade mesmo, mas não vou. E aqui, claro que fica aquele conflito dentro de nós, né? Eu sempre pertenci a uma denominação que você dizer um não a um líder era praticamente aquele velho versículo, né, utilizado, né, que não pode ir contra a ordem do ungido do Senhor, né? Muito utilizado para isso, né? Esse legalismo todo. Então, isso, de certa forma, até que todas as vezes que eu tinha que ir sozinho, devido não ter como ir com a família, e não ter outra pessoa para enviar no meu lugar, mas eram finais de semana que eu me ajoelhava ali, eu passava a noite, principalmente do sábado para o domingo, como tinha que preparar algo para a escola bíblica dominical, embora havia uma ordem para ligar um satélite e transmitir esse culto, né? Eu ia apenas para a igreja, às vezes eu me sentia só alguém que ia para ligar uma TV,
como se os irmãos lá não soubessem ligar uma TV e fazer isso, né? Então, essas pequenas coisas foram, né, fizeram com que foram pontos de eu me ajoelhar e orar ao Senhor. Senhor, eu estou errado em pensar dessa forma, em pensar na minha família. Então, anos antes já tinha tido um conflito, porque quando minha segunda filha nasceu, né, também, eu passei um tempo sem ir para a igreja, não ia com tanta frequência, né? E aí, na época, o pastor disse, mas é porque sua esposa já poderia estar vindo para o culto, era um período de inverno, você sabe que no inverno os bebês recém-nascidos precisam de todo um cuidado, precisa estar em casa e tudo mais. E como nós moramos distantes da nossa família, então minha esposa tinha a mim, e como foi um parto cesariana, os irmãos devem entender mais ou menos por cima, o cuidado que precisa ter a mulher, a questão de tudo. Então, se não tinha ninguém, eu não tenho uma rede de apoio, não é que a minha família nem a família da minha esposa não quisesse, não, eles até vinham assim, se esforçavam, mas nós morávamos distante e tínhamos que compreender que todo mundo tem suas obrigações. Mas eu, como esposo, como eu já tinha ganhado alguns dias também para permanecer em casa, estar com ela, então eu tinha que ir ali ajudar. Isso não quer dizer que isso ia me distanciar do Senhor. E eu me recordo até hoje que nós subimos a casa, venha para a igreja, vocês não estão vindo. E alguém disse, não, vamos orar por vocês. Eu sei que fosse uma oração para o Senhor abençoar, pela bebê recém-nascida e tudo mais, mas a oração era como se eu e minha esposa tivéssemos desviado, nós tivéssemos deixado de servir ao Senhor. Isso porque eu só estava indo 1, 2 vezes na semana para o culto. E isso já trouxe para mim uma certa, digamos assim, um estralo. Você tem que pensar direitinho nisso, se isso está correto, se isso está de acordo com a palavra. Se foi para isso que você casou, que você tirou essa moça de dentro da casa dos pais dela, que ela tinha todo um conforto, se foi para isso, para você, na hora que ela mais precisa, você deixar ela de lado, quando na verdade é um momento que a mulher está tão, digamos, vulnerável, que a gente tem que estar junto, tem que ajudar, tem que dar todo aquele apoio. E isso também foi um motivo, mas a partir daí o Senhor ele começou a trabalhar no meu coração, e eu percebo que também às vezes nós passamos por determinadas situações para não repetirmos os mesmos erros, para nós termos o olhar diferenciado, para nós prestarmos mais atenção àquelas pessoas, os nossos liderados, quando vão passar por situações como essa, né, parecida como essa, para termos esse olhar e pensarmos né, há um discurso tão grande, né, hoje em dia na sociedade, até dentro da igreja mesmo, da empatia, mas na verdade, quando vamos olhar, isso de fato não funciona, é apenas, como da mesma forma que acontece no mundo, é apenas mais um discurso, apenas palavras, né? Mas, enfim, isso aconteceu que no final de 2019 aconteceu uma outra situação, e o Senhor pôs no meu coração, né, e o início de 2020, nós mudamos de denominação, né? Eu tinha sido criado desde criança, né, nessa denominação. Eu tinha passado um tempo fora, distante dos caminhos, 2, 3 anos, mas quando voltei para a mesma denominação, a mesma igreja e tudo mais, me casei, namorei com minha esposa, a gente noivou, casou na mesma igreja e tudo mais, e eu achava que nunca ia ter que sair dessa denominação, porque parece que cria uma situação de dependência, né, não de Cristo, mas da própria denominação, né? Mas aí aconteceu algo que fez eu abrir meus olhos, né? Mais uma vez, isso não está certo. Eu tenho que cuidar. Deus me colocou como um sacerdote, né, do meu lar. Eu tenho que cuidar da minha família. E o cuidado com a minha família não é simplesmente colocar aquilo que elas necessitam para suas necessidades primárias, mas também, principalmente, espiritual, cuidado espiritual, né? E quando eu olhava para a vida daqueles pastores, as famílias, os filhos, a situação que estava, eu disse, não, eu não estou errado. De fato, Deus me despertou para olhar para isso e fazer diferente. E fiz diferente, mudei de denominação, tanto que hoje eu sirvo na Assembleia de Deus, né?
Minha esposa já tinha sido criada na Assembleia de Deus, e me adaptei muito bem, como me adaptaria a qualquer uma outra denominação, né? É aquilo que nós sempre falamos, né? Quando alguém se converte, olha, busca uma igreja mais perto da sua casa e que seja também mais próximo da Bíblia, né? Nós sempre falamos isso, que é justamente isso. E às vezes nós ficamos muito amarrados a essa questão desse autoritarismo e deixamos de cuidar da família porque eu tenho que primeiro pensar no bem daquela liderança e, em segundo lugar, a minha família, a mim e a minha família, né? E graças a Deus, Deus ouviu as minhas orações. Hoje eu vejo que aquelas orações que eu fiz, naquelas madrugadas ali, preocupado com a minha família, como era que estavam, se não estava acontecendo nada com minha esposa, com minhas filhas, hoje eu vejo que o Senhor ouviu todas aquelas orações e eu sou muito grato. É isso. Glória a Deus, irmãos. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, pelo companheirismo, pelo ombro. Eu confesso que eu cheguei hoje aqui cansado, irmãos. Uau, sério. Cheguei assim em casa da igreja, eu falei, cara. Mas isso revigora muito, né? Você ouvir relatos, porque a gente tem que seguir o caminho, né? A gente vai, no final das contas, nós estaremos diante do nosso Deus, nós apresentaremos a Ele os frutos das nossas mãos, e a gente não pode levar isso a banho-maria, né? A gente tem que entender que existe uma responsabilidade muito grande, como Paulo disse a Timóteo, né? Que o bispo, que o pastor, ele tem que governar bem a sua casa. Se ele não consegue governar a sua casa, não tem como governar a casa do Senhor. Ele é bem claro nisso daí. E a gente negligencia isso, né? Erradamente. Eu fico muito feliz por essa conversa. Eu tenho pensado algumas coisas aqui, realmente, em relação a isso, né? De se policiar, porque a gente tem também erradamente esse pensamento de que a gente vai salvar o mundo, né? A gente quer alcançar, né, com o coração altruísta e tal, mas a gente tem que tomar cuidado mesmo, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, educar para que eles tenham essa paixão, né, que isso seja espontâneo, assim, que eles veem, poxa, eu quero ser igual o pastor Bira, eu quero ser igual o Bira, eu quero ser igual meus irmãos, e é isso, meus queridos, obrigado, tá? Vamos continuar orando uns pelos outros. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Tudo bem. Pedir para a nossa pastora Olga estar orando aí, o casal que está aí hoje, para a gente poder deitar. Quem está de férias aí tem filho, neto em casa, que o Senhor nos capacite. Vai ser benção. Amén. En español, pastor. Em espanhol. Amén. Señor, queremos darte muchas gracias en esta noche por este tiempo que pudimos compartir, Señor, por esto que pudimos estar hablando. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes maneras, Señor, de mostrarnos cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Señor, pido por cada hermano que está aquí conectado, Señor, que tú les des la fuerza, Señor, para seguir. Señor, que tú les des el discernimiento y la sabiduría para saber, Señor, cuándo tienen que parar, Señor, y cuándo tienen que seguir. Señor, sé tú dirigiéndolos en todo tiempo, Señor. Pido por sus familias, Señor, por sus esposas, por sus hijos, aquellos que tienen nietos, Señor, que tú seas guardándolos, cubriéndolos, Señor. Señor, y que puedan estar seguros, Padre, de que tú estás con ellos en todo tiempo, Señor. Que eres tú, Señor, quien guía sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por esta mesa misionaria, Señor. Gracias, Señor, porque realmente es de mucha bendición, Señor, y por muchas mesas misionarias más, Señor, que se den en este año, Señor. Tú eres el centro, Señor, de esta conversación.
Tú eres el principal protagonista, Señor, de nuestras vidas. Te alabamos, Señor, a ti, te damos muchas gracias. En el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches, mis hermanos. Hasta Buenas luego. Muchas Buenas gracias. Buenas noches. Dios bendiga. Bueno, Buen Buenas descanso. noches. Dios gracias. abençoe. Buenas noches. Amén. Chao. Amén.